desde os primórdios, em todos os cantos do planeta. Existem relatos sobre seres que habitam florestas profundas e reinos ocultos, criaturas de beleza rara, sabedoria imortal e magia ancestral. Seres conhecidos como elfos. Mas quem são eles, afinal? Seriam apenas produtos da fantasia humana? Ou vestígios de um povo real, perdido entre as eras, cuja memória sobrevive apenas nos contos e lendas? Hoje, vamos mergulhar fundo neste mistério e descobrir as verdades por trás do mito. As referências mais antigas sobre elfos aparecem na mitologia nórdica e germânica, nos textos da Edda. Lá, eles eram divididos entre os El-Josálfar, os elfos da luz, seres brilhantes e benevolentes associados ao céu, e os De-Kalfar, os elfos das sombras, que viviam sob a terra e eram mais ambíguos. Eram vistos como guardiões da natureza, espíritos poderosos e mensageiros do equilíbrio universal. Mas a origem dessa lenda pode ser muito mais profunda do que imaginamos. Pinturas rupestres pré-históricas, encontradas em várias partes do mundo, mostram figuras humanoides altas, esguias, com orelhas alongadas e olhos grandes. Muitos arqueólogos consideram esses registros o embrião remoto da lenda dos elfos, a primeira tentativa da humanidade de registrar encontros com seres diferentes, que talvez não fossem inteiramente deste mundo. O primeiro relato formal, por escrito, aparece no Codex Regius, um manuscrito islandês do século XIII. Nele, são descritos seres brilhantes que não pertencem ao mundo dos homens, ecoando as antigas crenças nórdicas. O mais impressionante é que culturas que não tinham contato entre si, como os celtas, nórdicos, eslavos e germânicos, descrevem criaturas praticamente idênticas, figuras belas, de orelhas pontudas, ligadas à natureza e possuidoras de uma magia sutil. Essa semelhança impressionante sugere um ponto de origem comum. Seria um povo real que se extinguiu ou que se integrou aos mitos das tribos humanas? Uma versão mais rara e fascinante dessa lenda cita o Guardião Diogo, mencionado em antigos manuscritos ibéricos. Ele era descrito como um ser luminoso, um protetor implacável das florestas, que punia caçadores gananciosos e guiava viajantes perdidos com sua luz. Pesquisadores modernos ligam essa entidade à migração de lendas élficas trazidas pelos povos celtas quando se estabeleceram na Península Ibérica, mostrando como o mito se adaptou e evoluiu em diferentes culturas. Mas existe também uma explicação mais pragmática. Para muitos estudiosos, a lenda dos elfos nasceu do medo ancestral da noite e do desconhecido. Imagine nossos antepassados, sozinhos na escuridão da floresta. Os sons estranhos do vento entre as árvores, as luzes inexplicáveis dos vagalumes ou do gás dos pântanos, os vultos rápidos de animais que passavam no limite da visão. A mente humana precisava de respostas, de uma forma de dar sentido ao que não compreendia. E assim, o desconhecido ganhou uma identidade: a dos elfos, seres mágicos que habitavam aquele mundo misterioso. Independente da origem, um ponto é comum a todas as culturas: a conexão íntima e profunda entre os elfos e a natureza. Eles seriam capazes de ouvir o que o vento sussurra, de conversar com as árvores e compreender o ciclo da terra como nenhuma outra criatura. Suas cidades, invisíveis aos olhos humanos, seriam construções magníficas, formadas por cristais vivos e integradas perfeitamente às florestas, sem deixar cicatrizes no ambiente. Eles seriam os protetores dos rios, das montanhas e de todos os animais. E, segundo a lenda, para cada floresta destruída pelo homem, um elfo desapareceria para sempre, enfraquecendo a magia do mundo. Com a chegada da Idade Média, a visão sobre os elfos tornou-se mais sombria e ambígua. A igreja passou a associar Loth Adem, Nioth e criaturas Pag. Esses relatos da época falavam de aparições em noites de lua cheia, com elfos que seduziam ou enganavam viajantes para Leveloz, a reinos dos quais nunca mais retornariam. Na Islândia, essa crença sobrevive até hoje com o Uldufolk, o povo escondido. Eles são tão respeitados que ainda nos dias atuais, estradas e construções são desviadas para não invadir suas supostas moradas. Rochas e colinas, consideradas portais para seu mundo. Avançando para a era moderna, foi no século XX que um escritor mudou para sempre
a nossa percepção sobre os elfos. J.R. Tolkien, em suas obras como O Senhor dos Anéis, redefiniu completamente a imagem desses seres. Ele os transformou em criaturas altas, sábias, imortais e guerreiros habilidosos. Os elfos de Tolkien ressurgiram como ícones de elegância, poder e harmonia com o mundo natural. Essa visão se tornou tão popular que hoje é quase impossível pensar em elfos sem lembrar da imagem criada por ele. Mas para alguns estudiosos, a fantasia moderna é apenas a máscara de algo muito mais antigo e real. Isso nos leva às teorias e mistérios que cercam a existência dos elfos. Alguns teóricos mais ousados sugerem que os elfos não eram criaturas da Terra, mas sim seres interdimensionais, capazes de viajar entre diferentes planos da realidade. Outros acreditam que eles eram, na verdade, uma linhagem de humanos espiritualmente evoluídos, que alcançaram uma conexão tão profunda com a natureza que desenvolveram habilidades que pareciam mágicas para as outras pessoas. E o que dizer das evidências físicas? Em várias partes do mundo, escavações arqueológicas encontraram crânios antigos que são naturalmente alongados, não por deformação artificial, e esqueletos com ossos surpreendentemente leves e finos demais para pertencerem a humanos comuns. Seria apenas uma coincidência genética de povos antigos? Ou seriam pistas reais de um povo esquecido? Um povo que deu origem à lenda dos elfos e que, por algum motivo, desapareceu da história? Então, os elfos existiram. São apenas um mito ou há uma verdade por trás da lenda? Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio. Talvez eles fossem um povo antigo, cuja memória foi transformada em mito. Ou talvez, se realmente existiram como seres mágicos, eles nunca tenham ido embora. Apenas se ocultaram na névoa que cobre as montanhas, no brilho da lua refletida sobre as águas de um lago, nas profundezas das florestas que ainda não foram tocadas pelo homem. E enquanto houver alguém para contar suas histórias, para olhar para a natureza com admiração e respeito, a lenda dos elfos nunca morrerá. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.